Panorama de mercado, dia 17 de julho, sexta-feira, dia de vencimento de opções. Mercado aí bem travado, bem chato no dia de hoje. A gente teve uma dinâmica aí do Ibov aí caminhando para fechar no 0 a 0, próximo da estabilidade. E lá fora, um cenário de realização, né? Nos Estados Unidos, aí os índices caindo bem, uma dinâmica mais pesada, enquanto aqui permaneceu bastante lateral, um range pequenininho. Para um dia de vencimento de opções também não é grande novidade, né? Apesar do cenário conturbado aí com o tarifaço, o cenário eleitoral com Lula ainda em vantagem, com os conflitos ali nos Estados Unidos, a gente trouxe um dia mais chato, mais travado para o Ibov, mas a semana foi ruim, né? A gente teve uma boa realização depois da semana passada ter mostrado força, a gente trouxe uma semana de queda. O Ibov está caminhando para fechar próximo dos 173.700 pontos, tá? Caminhando para fechar aí próximo desse patamar, agora a gente está nos leilões. E tá vindo corrigir a média aí de 21. Tá? Frustrou no sentido de que a gente tinha um rompimento muito bonito, inclusive, né? Dessa consolidação. Rompeu, se esperava uma correção, óbvio, porque deu uma esticada, mas ela veio para baixo do topo rompido, perdeu a média de 9 e a gente está sem força e sem novos triggers para que a gente volte a ver o Ibov performando bem e buscando, né, o rompimento desse 178 e buscando alvos lá em cima, próximo dos 184.500. Por enquanto não temos trigger, o gringo parou de vender, mas ainda não voltou com força as compras aqui na B3, então a gente segue com um cenário ainda bastante incerto, tanto pelo macro, quanto pelo cenário eleitoral aqui no Brasil, tanto quanto pelo fluxo gringo que ainda não é comprador. Então a gente está vendo o Ibov aí caminhando por uma semana de queda, né, de 2,40 aproximadamente é o que vai fechar, voltando a ceder depois de uma semana interessante que tivemos semana passada, né, que estava indo mal e no final da semana correu, né, fechou na máxima, e essa semana a gente volta aí a devolver. Semana passada subimos 2,18, essa semana a gente cai 2,40. Então, um cenário ainda bastante incerto, bastante indefinido para o Ibov. Cenário de realização voltar à tona, a gente pode voltar a ver o Ibov lá na região dos 168 mil pontos. No S&P, uma queda de mais de 1%, 1,01 de queda no S&P, já fechou. A gente bateu lá no topo e voltou a ceder ontem e hoje, volta a negociar abaixo das médias mais rápidas, de 9 de 21 e também perdendo ligeiramente a média de 50 períodos, que pode trazer uma correção novamente lá para patamares dos 7.290 a 7.230 pontos. Na semana, o S&P fechando com uma queda de 1,55. Nada muda no semanal, né? Correu muito rápido nos últimos meses, agora está mais lateral. A ótica ainda de alta, tendência ainda clara de alta no S&P no semanal, mas um pouco mais chato nas últimas semanas. O Dow Jones também realizando hoje, queda de 0,77. O Dow Jones está ameaçando aqui um pivô de baixa, né? Chegou a perder a mínima desse candle de terça-feira e fechou abaixo da média de 9 de 21. Perdendo a mínima do pregão de hoje na segunda, sugere uma correção ali até a média de 50, que é uma referência bacana aí, né, desse rally que nós tivemos no Dow Jones nos últimos meses. Seria um cenário aí de teste bastante importante. Hoje está ali na faixa dos 51.200, 51.200 e poucos pontos. Na semana, a gente tem uma queda no Dow Jones 0,93, mas ainda longe da média de 9, correção completamente natural e saudável diante dessa tendência forte de alta. O Nasdaq com uma queda hoje de 1,49, o Nasdaq já vinha mostrando um pouco mais de fraqueza, né? A gente viu aqui topos mais baixos, fundos mais altos, agora perde essa estrutura. A gente já veio tocar ali na mínima desse movimento, né, de correção ali do início de junho, e perdendo aí, muito provavelmente a gente vinha testar a retração de 382 lá nos 27.700, tá? 27.700, uma região de suporte bastante importante. Primeira retração de toda a pernada de alta, a gente pode tocar por aí. Na semana, uma queda de 4,13%. Então, queda forte no Nasdaq, tá? Muito semelhante ao que a gente teve na queda ali do final de junho, mais uma semana de queda forte, perdendo a média de 9, coisa que não acontecia há bastante tempo no semanal, e podendo vir testar a região dos 27.700, que além da retração de 382, é uma região de confluência ali da média de 21 no semanal.
Juros americanos hoje em alta, 2 anos subindo 3,8 bips, ainda numa tendência clara de alta, apesar de ter cedido nos últimos pregões. Na semana termina em queda de 2,9 bips, mas a tendência clara de alta, respeitando a média de 9. Os 5 anos hoje sobe 1,3, deixou o martelo, né? Reagiu forte depois de estar caindo bem no intradiário, tendência ainda de alta. Na semana, contudo, a gente está com uma queda aí de 2,4 bips, também numa tendência clara de alta, respeitando a média de 9 no semanal. O 10 anos hoje com uma queda de 0,6 bip, né? Veio testar a média de 9, deixou o martelão também, começa a trazer um estresse maior aí. O 10 anos, que vinha se comportando bem, né? Subiu forte a semana passada e essa semana uma queda de 1 bip apenas, tá também caminhando para estressar, né? Se não vier no cenário de correção nas próximas semanas, de voltar a buscar o topo do movimento. Então, o cenário é complicado por juros americanos. O dólar index praticamente estável, 0,03 de alta, vem trazendo uma correção nas últimas semanas aí com topos e fundos descendentes, mas ainda uma correção bem leve diante da intensidade da alta que se apresentou. Na semana, a gente está com uma queda de 0,23, mas veja, tocou na mínima da semana na média de 9 e reagiu, deixou uma sombra. Então a gente pode trazer um potencial pivô de alta aí nas próximas semanas no dólar index, o que traria um estresse bastante significativo para as moedas mundo afora. Petróleo alta hoje de 3,5%, batendo ali na média de 50, que era um parâmetro de resistência bastante interessante, né? Veio reagindo aí nas últimas 2 semanas por conta do estresse, né, nos conflitos Estados Unidos e Irã, mas não acredito que o petróleo vai voltar a estressar muito forte. Acho que pode sim continuar subindo ali para uma região entre 95 e 100 dólares, mas diante da oferta maior que nós temos, né? Com a Arábia produzindo mais, Venezuela, planos aí para fazer um oleoduto ali no Iraque. Eu não acredito que o petróleo vai voltar para a máxima do movimento, a não ser que os conflitos se escalem de maneira aí muito significativa. Vamos avaliar para ver nas próximas semanas, mas uma semana que fecha forte, o petróleo uma alta de 15,63%. Minério, apresentando aí no pregão regular uma queda de 0,10, no after uma alta de 0,05, ainda com pouca força o minério para trazer uma reversão mais sólida, né, mas fez fundo ali na região dos 97 e agora tem espaço para buscar a região entre 102 e 103 dólares como uma resistência. Na semana aí a gente está fechando com uma alta de 0,93, por enquanto só um repique até a média de 9 pode voltar a ceder, pode voltar a cair. O ouro hoje subindo 0,92%, depois de quase renovar a mínima no ano, né? Ontem uma queda forte de mais de 2%, hoje chegou a perder a mínima, inclusive de ontem, mas fechou bem aí, caminhando para fechar com uma 0,90 de alta e respeitando a mínima do ano, um suporte, né, na região dos 3.940 dólares. Na semana, contudo, uma queda de 2,62, ainda segue muito claramente numa tendência de baixa. O ouro, mesma coisa a prata, apesar da alta de hoje de 1,05, renovou a mínima no ano hoje, né? Já tinha renovado ontem, perdeu a mínima de ontem hoje, estava com cara de estresse, melhorou, tá vindo buscar um suporte lá de 2025 na região de 54 dólares, está deixando o martelinho, pode ser que faça um repique, mas a tendência ainda muito clara de baixa. Na semana, a prata fechando com uma queda de mais de 6%, bastante pesado a dinâmica e a tendência. E criptomoedas, o Bitcoin hoje em leve alta 0,33, estava caindo bem e virou para alta, está segurando na média de 21 como suporte, numa tendência ainda bastante travada, indefinida no curto prazo. Se vier ganhar a região dos 65, especialmente o 67, que foi o topo de junho, aí sim o cenário começa a ficar bastante interessante para a recuperação do Bitcoin. Na semana, praticamente 0 a 0, 0,38 apenas de alta e parece ser apenas um repique no semanal para voltar a cair. Mesma coisa o Ethereum, né, que hoje vai caindo 1,36, deu uma boa subida aí no meio da semana, no início da semana, volta a ceder um pouquinho, mas já está trazendo uma dinâmica muito mais forte do que o Bitcoin. Fez um fundo duplo aqui na ótica, né, do diário e do próprio semanal, uma leitura de fundo duplo. Contudo, quando a gente caminha para olhar o fechamento do semanal, pode ser que respeite a média de 9. Então também pode ser uma leitura só de um repique,
estressou ali a média de 9, volta a ceder e pode voltar a cair na semana que vem se perder a mínima dessa semana. Então o cenário para as criptomoedas seguem bastante pesados e indefinidos. Vamos ficar de olho a semana que vem, né? Essa semana foi uma semana bastante importante com dados econômicos de inflação que vieram bem, mas apesar disso houve realização nos mercados. A semana que vem a gente tem uma semana muito fraca de dados econômicos, então vamos ficar de olho nas notícias, se há escalada nas tensões entre Estados Unidos e Irã, né? Se haverá headlines ali que possam trazer uma volatilidade para o mercado e, obviamente, para o cenário nacional, a gente vai ficar de olho nas pesquisas eleitorais. Grande abraço a todos, bom final de semana e bom final de Copa do Mundo aí com Espanha e Argentina no domingo e amanhã, sábado, decisão terceiro lugar entre Inglaterra e França. Grande abraço a todos, valeu!